Antimagia, Yahvé, desimpregnador, pirâmide plana, 9 círculos, que mais? Bem, uma infinidade de gráficos, de grafismos ou desenhos utilizados para lidar com estados mágicos. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Fique comigo, o assunto é interessante. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. De pronto eu quero te pedir, por favor, que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e que você, por favor, curta o nosso vídeo. Isso é fundamental, tá? Não custa nada, enquanto você está assistindo aqui, dá uma clicadinha, curte e depois você compartilha. Essas ações de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar, traz uma relevância significativa para o nosso trabalho. Nós não temos outra fonte de divulgação que não seja a participação efetiva de você que nos assiste. Ok? Muito bem. Se você já está assistindo o nosso canal, você está percebendo que eu estou fazendo uma série de vídeos agora bem instrucionais. Todos esses vídeos, inclusive esse que eu estou fazendo hoje aqui, são vídeos que eu estou colocando como aulas adicionais nos nossos cursos, tanto de radiestesia de alta performance, quanto no nosso programa de geobiologia, bem como no de autodefesa psíquica e proteção espiritual. O tema de hoje tem muito a ver com o processo de autodefesa psíquica e proteção espiritual. Muito embora eu vá falar sobre gráficos radiestésicos. Mas uma coisa, elas estão entrelaçadas. E é um assunto que eu acho fundamental que você tenha fluência sobre ele. Infelizmente, algumas pessoas que se dispõem a dar instrução em radiestesia, quando chega nessa área com relação a esses gráficos, e eles vieram se amontoando ao longo desses últimos 80, 90 anos. Eles vêm se acumulando, desde os anos 30. Então, quase um século de mirabolância. Né? Então, esses gráficos, de alguma maneira, eles têm um fator de influência e que precisa ter um pressuposto que é fundamental, que é a semiótica. Se você não sabe o que é a semiótica, eu deixei, vai ficar lá no final do vídeo, no final desse vídeo, um linkzinho para você visitar um dos nossos vídeos, que eu falo sobre semiótica, e se você não conhece sobre o assunto, eu recomendo que você tenha um olhar mais específico para isso. Então, na semiótica, a gente vai lidar com a semiótica é um segmento do conhecimento que lida com a linguagem visual, que são os signos, os símbolos e os índices. Na verdade, a sequência é signos, índices e símbolos. Então eu não vou explicar isso agora não, está lá no vídeo, vocês sigam lá. O que eu quero começar a falar com você é utilizar um exemplo que eu sempre utilizo, que é o sinal de trânsito, tá bom? Deixa eu te fazer a seguinte situação. Um sinal de trânsito, ele tem os sinais verdes, que indicam os locais onde você está, tem as placas amarelas, que são sinais de atenção, e tem aquelas placas vermelhas, né? Aquelas que têm um contorno vermelho, branca no meio, com uma informação por dentro. Essas são placas de regulamentação. Então, vamos ficar com essa daqui. Se você vê uma placa dessa, que está dizendo para você está andando numa direção, de repente você vê uma placa, vire à direita. A placa está lá, vire à direita. E você continua andando reto até chegar próximo da placa. Você acredita, você tem tranquilidade, você tem serenidade para dizer e afirmar que o teu carro vai virar sozinho para a direita? Só porque você está diante de uma placa como aquela?
Você e o seu veículo estão diante de uma placa que determina que naquela via você precisa virar à direita. Responda para mim. Isso vai acontecer sozinho? Não. Claro que não. Óbvio que não. Você vai precisar diminuir a marcha, eventualmente pisar um pouquinho no freio, né, diminuir a velocidade, dar o sinal que vai virar à direita para orientar e indicar o veículo de trás que eventualmente vem, e você vai fazer a conversão à direita, seguindo as instruções decorrentes daquela placa de regulamentação. Aquela placa é um símbolo, aquilo é uma orientação, aquilo é um gráfico orientativo de como tem que ser o seu comportamento. Você está numa via de 80 km por hora, ou 60 km por hora, uma via pública, uma via de trânsito rápido. Tá? De repente, por alguma razão, por um cruzamento, ou uma passagem de nível, seja o que for, aparece uma placa lá com a mesma recomendação, aquela vermelha, com um círculo em volta, branca, e o número 60 ali dentro. E você está a 80, 90 por hora. Aí só porque você viu a placa, só porque você está de frente para aquela placa, significa que o seu veículo sozinho vai diminuir a velocidade automaticamente, você não vai precisar fazer absolutamente nada? É evidente que não. Eu estou fazendo essa pergunta, é uma pergunta óbvia, ela é retórica na sua concepção. Por quê? Porque ela vai aquele símbolo, 60 quilômetros, né, vai dizer a você o comportamento que você tem que ter diante daquele símbolo, diante daquela indicação que está ali. Vai ter que pisar no freio, diminuir a velocidade e passar o local a 60 km por hora, garantindo a segurança do trânsito naquelas imediações. Os exemplos disso são aos milhares. Agora, se eu extrapolar esse conceito, se eu extrapolar esse conhecimento para os gráficos em radiestesia, parece que esses instrutores, essas pessoas, se é que a gente pode chamar isso de instrutor, essas pessoas que se colocam na condição de professores, dizem o seguinte: olha, você tem aqui uma pessoa que está com processo obsessivo espiritual. Primeiro que ele tem eu tenho certeza absoluta que a pessoa que fala isso e dá a instrução que eu vou dar agora não tem a menor noção do que seja um processo obsessivo espiritual. Então você vai pegar uma pessoa com processo obsessivo, com o processo agora que ele está, você vai utilizar o gráfico anti-magia. Gráfico anti-magia, uma coisa parecida com isso aqui, ó. Isso aqui. Aí você vai pegar o testemunho da pessoa, vai colocar em cima do gráfico anti-magia. Eu estou dando um exemplo absurdo, tá? Porque eu não uso isso. Isso não é uma orientação que se dê para quem está estudando radiestesia ou geobiologia, ou, por exemplo, numa condição mais específica, o de autodefesa psíquica e proteção espiritual. Isso é inconcebível. Inconcebível. Aí você põe e a pessoa fica boa. Aí o que acontece? Nada. Absolutamente nada. Aí depois vem alguém e diz assim: eu fiz, foi um negócio maravilhoso. Aconteceu, a pessoa estava magiada, a pessoa estava com um problema de obsessão, a pessoa estava com isso, ficou ótima, ficou boa. Eu gostaria de conversar com essa pessoa. Eu gostaria muito de fazer uma avaliação. Então eu te confesso, eu tenho mais de 50 anos, hoje, eu tenho mais de 50 anos de prática radiestésica. Eu tenho quase esse tanto de programa de atividade em autodefesa psíquica e proteção espiritual. Tenho, por força por dever de ofício, algumas obrigações espirituais. Eu nunca, em momento algum, sob qualquer circunstância, nós vamos resolver questões
de assédio magístico, de processos obsessivos, colocando a fotografia da pessoa em cima de um gráfico. Isso é de uma irresponsabilidade. Quando não, e aí isso aí isso eu já falei e eu desmascaro a pessoa que está fazendo isso. Tá? Eu acho isso de uma irresponsabilidade sem tamanho. Gruda esses gráficos na parede e aí depois vai colocando os pedidos desses gráficos na parede, produzindo no ambiente um sistema reverberatório altamente nocivo e pernicioso. Ah, Flávio, mas você falou que o gráfico não tem nenhum tipo de ação, como é que você está dizendo agora que é um processo reverberatório? Vou me remeter ao começo da nossa fala das placas de trânsito. Toda vez, agora presta atenção, toda vez que eu utilizo um gráfico, sei lá, antimagia, desimpregnador, 9 círculos, escape, seja ele qual for, e já se vão quase um século de criação desses encantadores de serpente. Quando você olha para aquele grafismo, aquilo tem que significar alguma coisa para você. Tem que significar alguma coisa para ti. Tá? Então, quando você pega, por exemplo, os grimórios magísticos dos autores clássicos da magia cerimonial, da magia operativa e tudo mais, ali você vai encontrar símbolos, signos, índices com uma relevância magística, operativa e cerimonial altamente potente. Entretanto, só aquilo não basta. Quando você lê os clássicos da magia, tanto a cerimonial quanto a operativa, você percebe que a ação do operador, ela tem uma influência muito grande. Então, lembre-se, definitivamente, não utilize estes gráficos. Eu recentemente recebi um e-mail agora, foi a razão, inclusive, de eu antecipar a gravação desse vídeo agora, justamente por isso. Ô Flávio, você não utiliza no seu trabalho o gráfico desimpregnador? Não, e também nem ensino isso. Eu te ensino a fazer outras coisas. Você vai lidar com o processo magístico, primeiro que você tem que ter noção do que você está fazendo. A primeira coisa que você não pode ser é religioso. Você não pode colocar a sua doutrina, a sua filosofia religiosa na frente do processo magístico. O processo magístico é uma outra atividade. Não tem nada a ver com o processo religioso. Questões espirituais, questões obsessivas, questões ligadas a processo de possessão, não tem nada a ver com religião, cara. Nada. São processos espirituais. E como tal, devem ser tratados tecnicamente. Isso não pode ser tratado, agora eu sou evangélico, eu sou pentecostal, eu sou católico, eu sou budista, e lá tem uma cerimônia que faz isso. Olha, tudo bem, você pode até ter. Eu tenho a minha religião, eu tenho a minha doutrina, agora eu procuro não levar isso para o trabalho operativo, na frente de combate. Por favor. A gente tem que ter responsabilidade naquilo que faz. E ter responsabilidade naquilo que fala, sobretudo. Então tem que ter uma questão ética, uma questão moral, uma questão de responsabilidade, de integridade, de honestidade. Tá? Então, toda vez que você ver alguém falando com você, te instruindo, te dando a entender, isso é o pior de tudo, dando a entender que se você tem um estado mágico, seja ele qual for, tá? Você tem lá uma obsessão, tem uma vexação, uma obsessão ou uma possessão, basta você utilizar tal gráfico que esse gráfico vai produzir uma ação reequilibradora. Por favor, tenha santa paciência. Olha, você tem com um mínimo de inteligência. Basta ter 3 neurônios para entender isso. Só 3 neurônios. Não precisa mais que isso para entender que isso não é possível. Imagine se isso fosse possível. Imagine
Se isso fosse possível, todos os problemas relativos à possessão, sobre os problemas à vexação, todos os problemas relativos à obsessão, estavam todos eles definitivamente resolvidos. Por quê? Porque o gráfico faria tudo sozinho. Só que não faz. Eles não têm esse poder, sob qualquer pretexto ou circunstância. A ação operativa é do indivíduo. E mesmo assim, não são todas as pessoas que têm essa habilidade. Existem alguns pré-requisitos e, como tal, eles devem ser obedecidos com absoluto rigor. Rigor técnico. Dieta, jejum, contenção, existe uma série de múltiplos fatores que vai levar o indivíduo a ter uma ação sobre as forças maléficas, sobre os vetores que desequilibram uma determinada situação. Ah, não, eu coloco agora um negocinho aqui em cima, aí depois eu vou pegar e pumba, tá resolvido o problema. Desculpa, você está completamente enganado. O que é fato é o seguinte, a burrice ela pode ser, ela é naturalmente curável, tá? A persistir a burrice, a gente fica bem tranquilo para afirmar que se a burrice está perdurando, é porque existe ali um fator de desonestidade no processo. É desonestidade, é falta de caráter, não tem integridade aquilo, tá bom? Então, se você me perguntar, Flávio, você já utilizou alguns desses gráficos no seu processo? Já, claro. Quando eu comecei a estudar, cara, eu usava esses gráficos pregados embaixo do ladrilho. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. Eu tinha isso como certo, porque alguém que eu reconhecia como sendo uma pessoa com uma certa autoridade, inclusive uma pessoa que até teve um papel importante no meu processo de formação acadêmica, foi meu orientador na universidade, no meu trabalho, foi um dos orientadores, foi um dos que fez as recomendações bibliográficas. Ele afirmava categoricamente que tais gráficos serviam para produção de reequilibrar as situações. E o que me chamou a atenção foi que, ao fazer o processo, eu achava que estava reequilibrado. E na revisão do processo, principalmente na parte de geobiologia, né, das habitações, de um modo geral, que hoje, eu confesso a você, eu tenho a plena e total habilidade para lidar com esse assunto e dou risada e desmascaro quem vem com essa conversa fiada para o meu lado. Eu sinto muito, tem pessoas que eu conheço, tem pessoas que eu quero bem, tem pessoas que eu tenho carinho, né? Mas são pessoas inoperantes. Tem uma arquiteta do Rio de Janeiro, tem um engenheiro lá de São Paulo, tem mais um outro lá sabe Deus de onde. São pessoas que eu conheço, pessoas com quem eu me relaciono eventualmente, mas são pessoas absolutamente inoperantes nesse sentido. Por quê? Porque fazem cagada. Fazem cagada, o que eu vou fazer? E acham que estão abafando. E aí acrescenta-se a isso nomes. E aí coloca a física quântica, quando fala física quântica, então aí eu vejo que a pessoa não tem a menor noção do que está falando. É um perfeito imbecil. Então, a perdurar a imbecilidade, a gente fica claro que a pessoa é desonesta. Porque quando a hora que eu percebi que o negócio não estava funcionando, falei, pera um pouco. É o que eu falo, burrice tem tempo, a burrice ela tem um prazo determinado de validade. Depois você espera um pouco, espera aí, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou explicando, olha o que eu estou ensinando para as pessoas. Gente, teve época que eu ensinei para as pessoas o uso desses gráficos, do Iavé, do antimagia, do desimpregnador, do escudo, do sei que eu dizia para as pessoas o que elas tinham que fazer. E eu afirmava que isso dava resultado. Isto está errado, porque eu falava isso por uma absoluta e total
incapacidade de análise, ela burrice mesmo. Só que burrice tem prazo de validade. Se a burrice perdura por décadas, é desonestidade. A hora que cheguei, tá errado. Vocês me desculpem, pessoal, tá errado. Chamei todo mundo a quem eu tinha dado instrução. Gente, com relação a isso aqui que eu falei para você, tá errado. Eu duvido que você que está me ouvindo, não. Talvez você que provavelmente... Venha a público e diga o que eu estou dizendo. Olha, pessoal, infelizmente eu cometi um equívoco lá, já se vão quase 30 anos, né? Mas eu venho falando até hoje porque tem gente saindo agora das profundezas do inferno e falando esse monte de bobagem novamente. E eu hoje sou uma das poucas vozes que me insurjo diante de tal situação e venho e falo para as pessoas, tá errado. Tá errado. Não adianta querer inventar moda e dar nome novo e acrescentar física quântica e apresentar o entrelaçamento do decaimento da onda. Não sabe nem o que está falando. É um perfeito imbecil. E continua existindo. A persistir na burrice, subentende-se que isso é desonestidade. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Nos vemos no nosso próximo vídeo. E outra coisa. Dá uma olhadinha aqui nos cards aqui no final do vídeo. Tem coisinhas para você assistir. Grande abraço. Tchau, tchau.